Governador, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. Algumas palavras aqui de introdução, antes de pedir licença para fazer um agradecimento específico às empresas que patrocinam o ciclo de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Não posso me esquecer de também agradecer a Ana Carla por ter aceitado o nosso convite para dividir a mesa aqui conosco. Nós iniciamos hoje um ciclo de seminários com lideranças públicas que já têm uma longa trajetória na vida política do país, mas que ainda tem muito futuro, tem muita lenha para queimar, né? Então, inauguramos hoje com o governador Eduardo Leite. Mas produz luz também, né? Além de energia. E vamos seguir com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, governador do Pará, Helder Barbalho, e outras figuras que são figuras desta geração intermediária de políticos que são, nos seus distintos campos programáticos, são figuras de referência, entre as quais eu incluímos também o ministro Haddad, que também recebeu o convite e espero que possa aceitá-lo. O último comentário que eu gostaria de fazer é que neste ano a Fundação completa 20 anos de existência, especificamente no mês de maio. Nós estamos organizando um conjunto também de eventos para marcar essa data. Não se trata de celebrar propriamente a data, mas de marcar 20 anos de existência que acho que foram muito produtivos e que criaram as bases para um novo ciclo que se abre da Fundação, agora que o presidente se afastou, não tem mais uma presença ativa na instituição, mas encontrou o melhor substituto que poderia encontrar na figura do Celso Laffer, nosso presidente do Conselho de Curadores. Dito isto, eu queria agradecer às empresas que patrocinam a nossa programação anual de seminários, cujas marcas estão expostas às minhas costas. Eu queria agradecer o apoio de todas e de cada uma delas. Isso posto, Celso, eu passo a palavra. Depois, governador, o senhor teria aí entre 20 e 30 minutos, sem nenhuma rigidez maior, antes da gente iniciar uma conversa entre nós. Me disseram que o pessoal da técnica me disse que o senhor tem que avisar quando o senhor quer que mude o slide, e eles vão efetuar a operação. Tá bem? Pode passar. Pode passar. Exato. Em geral, passam errado, né? Pulam 3 e tal. Celso, a palavra é sua. Eu queria cumprimentar a todos, dizendo a satisfação que temos de hoje contar com a presença de vocês num evento que para nós tem muito significado e que diz respeito, enfim, ao que significa o papel das lideranças públicas novas na vida brasileira. Para dar a este ciclo uma dignidade filosófica, eu lembraria que o Ortega y Gasset diz que toda geração é uma forma de sensibilidade compartilhada que a caracteriza independentemente das suas diferenças e identidades próprias. Ao iniciarmos esse ciclo com o governador Eduardo Leite, nós estamos dando também ênfase a um tipo de liderança que fez da qualidade da sua gestão e da responsabilidade da sua gestão uma marca da sua atuação, que é algo que está muito alinhado com o legado do presidente Fernando Henrique, que se dedicou a isto na sua presidência e na sua vida pública e que fez dessa experiência um legado próprio, que é o que caracteriza a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que tenho eu hoje esta responsabilidade de procurar levar adiante o seu significado e a sua mensagem. Além do governador, nós teremos também a presença da Ana Carla, que também é uma figura desta nova geração
dos estudiosos de políticas públicas e de condução das políticas públicas na área econômica, tanto por conta da sua experiência no setor público, quanto da sua experiência no setor privado, para avivar a nossa discussão. E o Sérgio, que é, enfim, quem no dia a dia empresta vivacidade e substância ao ciclo de debates que nós fazemos, que irá fazer com ela a devida dialética de complementariedade para homenagear o professor Reale na presença do Miguel. Governador, a palavra é sua. Muito bem, obrigado, ministro Celso Laffer, muito obrigado, Sérgio Fausto, obrigado, Ana Carla Abrão, em nome de quem eu saúdo a todos aqui. Estou verdadeiramente emocionado de estar aqui porque, insisto, a plateia que eu observo aqui, eu deveria mais parar para ouvir do que para falar-lhes algo. Mas me permitem dividir algumas das minhas inquietudes e das minhas preocupações e das ações que temos empreendido em relação não apenas ao governo, mas em relação à forma de fazer a política. Aqui eu agradeço a atenção de todos vocês. Tem uma apresentação que vai falar sobre Rio Grande do Sul aqui, que eu acho que ajuda a mostrar ao governo que a gente está fazendo por lá e de alguma forma ilustra também o que a gente pensa para o Brasil. Mas antes de mais nada, diante do contexto que a gente está vivenciando, nas divisões, na divisão política profunda que o país está experimentando, e na conversa que eu mantinha agora há pouco com o ministro Laffer, a respeito das crises que estão sendo provocadas por manifestações, no mínimo equivocadas, para não dizer absurdas e absolutamente condenáveis, feitas pelas principais lideranças, seja o ex-presidente ou o atual presidente, isso me impõe, antes de mais nada, uma reflexão sobre a questão da política, né, que é tão atacada nos tempos presentes por muitas pessoas como se fosse absolutamente mais desnecessária ou até rejeitada, né? Ou seja, muitos políticos num período recente do país justamente diziam: não sou político, né? Sou gestor, sou isso, sou qualquer coisa, como se a política fosse dispensável para fazer gestão. E eu insisto, quanto mais ousado deseja ser um governo, mais política ele vai precisar fazer, porque a ousadia técnica, a ousadia da gestão vai tirar da zona de conforto, vai mexer nas estruturas. Se você quer realmente fazer transformação e deixar legado, né, do ponto de vista estrutural para o futuro, vai mexer com muitos interesses que vão reagir, né, que não vão gostar e que vão buscar impedir essas transformações, com muitos argumentos técnicos, inclusive, né, para não mudar as estruturas. Então, se não fizer política para construir alianças, articular, para viabilizar com que as mudanças aconteçam sem trazer prejuízos no curtíssimo prazo, você vai mexer numa estrutura de carreiras do serviço público, né? Você vai ter ameaças de greves, paralisações na polícia, na educação, que vão gerar prejuízos à sociedade. Então, se não fizer isso da forma mais adequada, evitando, né, buscando evitar essas reações ou reduzindo a possibilidade dessas reações, vai causar prejuízo à sociedade. E pior ainda, pode não alcançar o resultado pretendido, né? Vai estressar, vai tensionar e não vai alcançar o resultado da mudança estrutural pretendida. E faço essa reflexão aqui porque a política na qual eu acredito e na qual me inspiro muito na história do presidente Fernando Henrique, e agregaria aqui, não para trazer apenas exemplos do meu partido, do ex-governador Mário Covas, que para mim também é uma grande inspiração, né? É justamente aquela que cuida das palavras, né? Hoje em dia parece feio isso, né? O politicamente correto é atacado, é condenado, quando é, na verdade, tomar cuidado com as palavras justamente para não gerar conflitos absolutamente desnecessários, que consomem a energia
na destruição, nos ataques, quando acho que a energia da gente tem que estar colocada para construir. Uma frase que eu gosto muito e que diz justamente isso, que é o segredo da mudança é focar sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Se você vai focar em simplesmente destruir o velho, consome uma energia gigantesca e não se edifica nada, não se entrega nada absolutamente transformador. E bom, vou trazer um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que falando um pouco do que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, acho que consigo traduzir um pouco também do que vejo para o Brasil. Então, pode passar. Vamos lá. Né? Quem é que está coordenando aqui para que eu possa? Lá. Muito bem. O que a gente herdou lá no Rio Grande do Sul? Né? A gente entra com grande crise financeira, o Estado estava atrasando o pagamento dos salários dos servidores, né? Levava 30 dias para poder integralizar o pagamento da folha. Então era um mês de atraso. Né? Sempre o 13º era pago parcelado no ano seguinte, os fornecedores estavam com atrasos. Então a primeira reunião que eu tive com a minha secretária da Saúde, ela chorou porque os fornecedores de medicamentos estavam parando de fornecer os medicamentos porque o Estado não pagava, hospitais parando cirurgias por falta de pagamentos, uma crise muito forte, muito aguda, o que resultava também em crise na segurança pública. O Estado experimentou entre os anos de 2015 e 2017 os piores indicadores na segurança pública em homicídios, roubos a pedestres, roubos de veículos, né, que chegaram a níveis impressionantes para o Rio Grande do Sul. As pessoas tinham medo de sair à noite em Porto Alegre por conta de recorrentes episódios de arrastão dentro de restaurantes, enfim. E isso tudo mesmo com os impostos e as alíquotas majoradas. O Estado aumentou impostos e mesmo assim não conseguia pagar as contas no final do mês, nenhuma capacidade de investimento. Né? O Estado já proibido de captar com organismos internacionais por conta de está excedendo 200% da receita corrente com a dívida e não tinha nenhuma capacidade no Tesouro. Não estava pagando nem as contas correntes, naturalmente o investimento também ficava comprometido. Pode passar, por favor? E aí que eu digo, né, na política a gente não deve atacar as pessoas. Né? A energia que se gasta em atacar as pessoas nos faz perder a oportunidade de atacar os problemas. Eu fico pensando justamente, invocando que esse ano, aliás, aqui foi falado que a Fundação vai completar 20 anos, eu estou completando 20 anos de vida pública também, desde que eu concorri a primeira vez a vereador, lá em 2004, em Pelotas, e estava me dando conta também que esse ano a gente completa 30 anos do Plano Real. Né? E aí eu fico pensando se o enfrentamento à inflação naquele período fosse feito como se faz política hoje em dia, né? A gente estaria procurando culpados pela inflação e não a solução para o problema, né? Quem é a culpa da inflação? A inflação é a culpa do quê? De quem? A culpa é desse, a culpa é daquele. Né? É o que se faz hoje. Simplesmente se gasta uma energia gigantesca buscando apontar culpados. Acho que a gente vai poder fazer uma reflexão sobre isso na hora das perguntas. Pode passar, por favor? Então, né, diálogo, respeito, ação e convicção. A gente tinha uma agenda para o Estado de transformações muito profundas. Era muito claro para mim que nós precisaríamos mexer. O Estado tem uma estrutura de máquina pública antiga. Né? O Rio Grande do Sul colheu, do ponto de vista de crescimento econômico e de resultados, inclusive de indicadores sociais, os resultados de investimentos fortes que foram feitos desde a metade do século passado, na educação e em outras ações de infraestrutura e tudo mais, mas também ficou com a dívida e com a estrutura de uma máquina pesada constituída com base num tempo em que o Estado, né, contraía a dívida, emitia títulos da dívida e tudo mais. Então o Estado foi se endividando e contratando com muitas vantagens e benefícios que geraram um déficit previdenciário monumental para o Rio Grande do Sul. Então era muito claro que a gente precisava mexer nessa estrutura dessa máquina. E como fazer isso, né, garantindo que a gente conseguisse aprovar na Assembleia e tivéssemos menos prejuízos à população por conta da reação que inevitavelmente viria de sindicatos, né, e das corporações. Então fizemos uma agenda intensa de diálogo. Eu fui, no primeiro ano, no primeiro mês de governo, a gente abriu uma agenda de diálogo com os sindicatos. Eu fui no sindicato dos professores, pessoalmente, fui nas associações das polícias, enfim, e dos outros servidores todos, e naquela oportunidade eu dizia a eles, olha, nós vamos enviar projetos que vocês não vão gostar.
uma coisa eu assumo de compromisso com vocês. Vocês vão saber antes, né? Nós vamos trazer para vocês, de forma organizada, as nossas propostas e dar a oportunidade para que os sindicatos nos apontem as suas considerações. E se for possível fazer algum tipo de concessão, faremos. E fizemos. Naquilo que não significasse quebrar a espinha dorsal da reestruturação que nós estávamos fazendo, né? Então, determinados pontos da estrutura da carreira do serviço público que pudessem ser atendidos nas concessões que os sindicatos nos pediam, fizemos. E acho que isso ajudou muito, não tenho dúvida, a gerar uma percepção na massa dos servidores que mesmo que as medidas fossem antipáticas, o governo não estava passando por cima deles, né? Não estava passando por cima do servidor, porque havia uma abertura para dialogar. Nós fizemos a aprovação num mesmo dia, em janeiro de 2020, início do segundo ano de governo, de uma reforma na estrutura da carreira dos professores, que o Estado tinha a única carreira do magistério anterior à Constituição de 88 no Brasil. Era de 1974 o plano de carreira dos professores do Estado, então uma outra realidade, completamente diferente. Nós mexemos na forma de remuneração dos policiais, trocando os seus salários para remuneração por subsídio, o que naturalmente fez entrar vantagens e benefícios para dentro da remuneração e significou, na evolução da carreira, salários menores, porque com as vantagens que tinham, acabavam gerando salários maiores que eram difíceis de ser suportados pelo Estado. E aumentamos a contribuição previdenciária dos servidores, tanto nos servidores inativos quanto nos servidores ativos, e fomos, até onde eu tenho o conhecimento, o único Estado que fez reforma na Previdência dos militares igual a dos civis. Porque a maior parte dos estados brasileiros acabou fazendo a reforma para os militares igual a que o governo federal fez para os militares, que tem uma contribuição menor. Enquanto os servidores civis vão de 7,5% a 22% de contribuição, os militares têm uma alíquota flat de 10,5%. O que significa, especialmente nas altas patentes da carreira militar, uma contribuição menor, né? Um coronel da Polícia Militar acaba pagando menos, né? Porque a alíquota efetiva fica, se não me engano, na nossa escala em 17%, nessa estrutura da Previdência Militar que os estados pegaram carona na federal, acaba ficando em 10,5%. Então, é antipático, né? É difícil. Imagina o que vão fazer para a carreira do serviço da Polícia Militar, uma contribuição previdenciária mais elevada, e fizemos sem ter sobressaltos na segurança pública. Pelo contrário, o Estado avançou muito na redução dos crimes, porque fizemos sempre com um diálogo, sem ficar ofendendo um ou outro, botando a culpa do problema em um e outro. Pode passar, por favor? E, bom, enfim, como eu disse, né, aqui antecipei, reforma administrativa, reforma da Previdência, apresentamos uma reforma tributária em nível estadual, né, claro, dentro das competências legislativas que o Estado tem, não mexe nas estruturas dos impostos, mas buscava, né, equalizar melhor a distribuição dessa carga tributária, criando inclusive ferramentas de devolução de imposto para as famílias de baixa renda, que são as que, pelo efeito regressivo do ICMS, acabam tendo um peso maior do imposto, né, da carga tributária na sua renda. Uma agenda grande aí de concessões e privatizações, além de estabelecer um teto de gastos e adesão ao regime de recuperação fiscal, porque o nosso problema com a dívida é também um dos maiores do país, né? Pode passar, por favor? Enfim, aprovamos as reformas todas que eu mencionei a vocês, uma aprovação rápida de reforma, né? No primeiro ano e meio de governo, a gente já tinha aprovado a maior parte da agenda de reestruturação da máquina pública gaúcha, com as privatizações e a reforma nas carreiras, uma reforma administrativa que eliminou vantagens temporais, colocando na Constituição do Estado, valendo para todos os poderes, portanto, a vedação a vantagens como anuênios, triênios, quinquênios, né, que geravam o chamado crescimento vegetativo da folha, independentemente da decisão do governo de aumentar salários, acabavam gerando as estruturas das carreiras já esse aumento da despesa com a folha. Pode passar, por favor? Com isso a gente consegue reduzir o déficit previdenciário do Estado, eram 12 bilhões de reais quando a gente assumiu. Se não tivéssemos feito a reforma que fizemos, estaria seguramente agora em torno de 15 bilhões de reais o déficit da Previdência, que é sustentado com recursos do Tesouro.
e nós conseguimos reduzir, fechando no ano passado em 9.700. Ainda são 9.700 bilhões de reais, né? Isso na nossa receita corrente líquida significa 17%, mas a redução foi da ordem de 31% da receita corrente líquida com déficit para 17%, o que significa uma economia aí ao longo dos últimos anos de 10 bilhões de reais. O IPEA apresentou um estudo, o primeiro lugar na redução de despesas foi o do Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor? Enfim, a redução da despesa com pessoal, aqui está, né? A despesa de pessoal total do executivo sobre a receita corrente líquida, que estava batendo lá os seus 56%, foi reduzida a 45%, pode passar. Acho que aqui já mostrei a vocês o que desejava. Abrimos espaço para investimentos, investimentos sobre a receita corrente líquida no Estado, estava na ordem de 2%, a gente conseguiu apenas com recursos próprios. Então ali embaixo tem uma tabelinha à direita do slide que mostra, né, em 2011, 2014, o investimento de recursos do Tesouro era de 54%. O Estado estava conseguindo contratar ainda financiamentos naquele período, né? Então ele tinha muito operação de crédito ajudando a fazer investimentos. 2015 a 2018, 43%, e no nosso governo, 88%, porque a maior parte, ou seja, a gente aumenta o investimento do Estado e esse investimento é feito com recursos próprios, né? Claro, muito porque viabilizamos receitas extraordinárias aqui, fruto das privatizações que nos ajudaram a alavancar esse investimento nesse período. Mas que era o grande desafio. Se a gente não pode fazer operação de crédito, a gente tinha que buscar outras fontes para viabilizar investimentos no Estado e viabilizamos a partir das privatizações, além do equilíbrio financeiro e orçamentário que a gente conquistou, porque se não tivéssemos feito as duas coisas, né, se eu tivesse feito as privatizações sem reformar a máquina, o recurso das privatizações ia ser consumido para cobrir déficit, né? Se fizesse só as reformas, mas não privatizasse, eu não teria equilibrado, mas não teria espaço para fazer os investimentos. Então a combinação de muita agenda antipática aqui foi bastante importante para que o Estado virasse o jogo na capacidade de investimentos. Pode passar, por favor? E aí, bom, isso vai abrindo espaço para investimentos. A média de investimentos nas estradas era de 150 milhões, pulou para 830 milhões. O Estado saiu da 16ª para a 7ª posição no ranking das rodovias. Pode passar, por favor. Quem é que está controlando aqui? Bom, os investimentos em educação do Estado, a gente consegue puxar ali de 25% para 32%, o que está previsto no orçamento desse ano, o que é uma agenda também prioritária para nós. Se não tiver capital humano, não vai o Estado conseguir surfar um bom momento na economia. A gente tem no Rio Grande do Sul uma estrutura de educação melhor que a média nacional, mas muito abaixo ainda do que consideramos o perfil socioeconômico do Estado poderia oferecer. Então a gente está com uma agenda forte aí também de investimentos na educação. Pode passar, por favor? E com programas em várias frentes. A gente criou um programa de alfabetização em regime de colaboração com os municípios, inspirados nas boas práticas que a gente observa, inclusive, de outros estados, como o Ceará. Criamos um programa para permanência do jovem na escola, então, que agora está até inspirando um programa que o governo federal está lançando, que chama Pé de Meia. Oferece bolsas para os jovens no ensino médio permanecerem em sala de aula e mais uma poupança para quando eles saírem do ensino médio, porque um dos grandes problemas que a gente tem no Rio Grande do Sul é evasão e abandono, né, no ensino médio. É o que justamente piora. Na proficiência, a gente observa o Estado em indicadores que estão entre os 5 melhores do país, oscilando nos anos, chega a ser o segundo melhor na Prova Brasil, enfim. Mas o IDEB ele é um indicador que multiplica esse resultado da proficiência pelo fluxo escolar, né? E no fluxo a gente perde muito por conta de abandono, evasão e reprovação, que é alta no Estado. Então a gente precisa ajustar isso, por isso esse programa. A gente está com uma meta aí de chegar a 50% das escolas de tempo integral até o final do governo. Era 1%, né? Era 1%. A gente já está com 18%, no ano que vem a gente espera chegar aí a 27%, 30% e depois 50%. Criamos um programa que foi lançado agora também de formação de professores, tem um problema de formação nas licenciaturas de baixa procura, então a gente viabilizou via as universidades comunitárias. O Estado é bem servido de universidades comunitárias,
algumas delas entre as melhores do país. A PUC de Porto Alegre é, de acordo com alguns rankings, a melhor universidade privada do Brasil. É uma universidade comunitária e é uma das que oferece também vagas onde o Estado vai pagar a vaga e vai pagar uma bolsa para o estudante para poder estimular formação de professores. Também, até onde eu tenho a informação, é um programa pioneiro no país. Pode passar aqui, por favor. Enfim, aqui estou mostrando aí as questões, né, do IDEB. A gente consegue melhorar a taxa de conclusão do ensino médio no Estado, o que consideramos já um dos efeitos do programa do Todo Jovem na Escola. E temos um desafio ali ainda no ranking do IDEB entre os estados brasileiros. Como eu disse, pelo perfil socioeconômico que o Estado tem, a gente considera que dá para avançar muito mais, né? E um dos pontos é justamente abandono e evasão nas escolas. Claro que tem um problema também de ensino e aprendizagem, a gente observa pelas provas que a gente aplica, especialmente quando você pega matemática, né? É assustador você ver a baixa aprendizagem que a gente tem. Pode passar, por favor? Pegando e justamente associando, né, o problema fiscal com o impacto para a população. Nesse gráfico ali em cima a gente vê a evolução do efetivo policial no Estado. O Estado em crise fiscal, sem conseguir pagar os salários, não conseguia nem repor os policiais que se aposentavam. Então foi perdendo o efetivo policial ao longo dos anos. A partir do nosso governo a gente consegue estabelecer uma manutenção do efetivo, repondo os que se aposentavam e depois até conseguir incrementar esse efetivo policial. E embaixo é o indicador da evolução de roubo de veículos, para dar um exemplo. O Estado vinha assistindo um aumento desse indicador, como de outros, pegando um exemplo aqui, chegou a bater em 18 mil veículos roubados. No ano passado fechou com 3.600 veículos roubados, 80% de redução em roubos de veículos. Isso a gente observa também em vários outros indicadores de criminalidade do Estado, com uma forte redução a partir de uma política não apenas de reposição de efetivo, mas de investimentos e principalmente, né, de uma coordenação entre as polícias. A gente montou uma estrutura de governança que é bem estruturada. Eu faço reunião todo mês com toda a cúpula da segurança, né, com 100 pessoas numa sala como essa, onde, com base em estatísticas, nas evidências que são apuradas, é mais ou menos como uma gestão da Covid, assim eu digo, né? A gente ficava com o dedo no pulso, que eu digo. Começou a ter uma inflexão, você não tem que esperar virar um problema grave para ter uma contramedida, né? Então, começa a observar numa cidade a inflexão de roubo de veículos ou de homicídios, isso tem que ser detectado rápido e tem que ser chamado, né? Fazer o accountability aqui, fazer a chamada dos responsáveis da região para apresentar suas contramedidas e, eventualmente, tomar outras providências mais graves. E a gente coloca nessas reuniões, fazem nos diversos níveis, das áreas integradas de segurança, nas regiões, depois chegando até o governador, inclusive o Judiciário, o Ministério Público passaram a participar dessas reuniões. Então todos me referem que nunca viram tamanha integração entre as polícias no Rio Grande do Sul como se vê pela rotina, né? Eu digo que a reunião com o governador ela é, na verdade, uma garantia para que as outras reuniões aconteçam, né? Sabendo que vai ter reunião com o governador naquele mês, as etapas anteriores são obrigadas a acontecer. E nessas etapas anteriores é que acontece, de fato, o processo de compartilhamento de informações e de integração, que é essencial entre as diversas forças de segurança. Pode passar, por favor? Aqui tem outros indicadores, apenas para compartilhar a vocês, né? Se pegarmos o pico ali entre 2016, 17 e 18, foram os piores anos da segurança pública no Estado. A gente tem redução de 40% de crimes violentos letais intencionais. O ano passado foi o ano mais seguro desde 2010 no Rio Grande do Sul. E redução de latrocínios, de homicídios, pode passar. Os investimentos que a gente tem conseguido viabilizar na saúde, o Estado não tinha nenhuma capacidade de investir nos seus hospitais, nas unidades básicas de saúde. Nós criamos uma série de programas que estão ajudando a melhorar a infraestrutura da saúde no Rio Grande do Sul. Lá é muito contratualizada, né? O Rio Grande do Sul tem pouca estrutura pública, especialmente na média e na alta complexidade. A gente usa muito uma rede assistencial de hospitais filantrópicos, né? Santas Casas, hospitais de caridade, hospitais de beneficência, com os quais nós contratualizamos os serviços. E é bastante efetivo isso. Na pandemia se mostrou especialmente importante porque, ao invés do Estado ter que sair comprando e contratando,
você contrata com as entidades, né, com as instituições hospitalares, que são bem estruturadas. Pode passar, por favor? Pode passar, que são leitos habilitados. Nós temos um programa de primeira infância, que é também uma referência nacional e internacional, com visitadores, né, que apuram todas as crianças que foram ali nascidas na primeira infância, fazem um acompanhamento das famílias para orientar pais e mães ali e até avós, em muitos casos, para quais estímulos precisam ser garantidos a essas crianças para ajudar no seu melhor desenvolvimento. A gente conseguiu pular de 230 municípios para 491, são 497 no estado, então faltam 6 ali que nós vamos bater na porta desses prefeitos para inserir também nesse programa. Ampliação de ambulatórios de especialidades no estado, pode passar. A agenda nossa passa muito também por inovação. A gente tem os 2 melhores parques tecnológicos do Brasil, o Tecnopuc e o Tecnocinos. O primeiro unicórnio, né, a primeira empresa a ser vendida por $1 bilhão de reais ou de dólares, agora não vou saber precisar. Tem uma diferença grande, eu sei. Tem muitos economistas aqui na sala, mas é que faz tempo isso, talvez fosse o dólar fosse mais próximo. Mas que foi a GetNet, que hoje é um sistema de adquirências do Santander. A GetNet foi criada no Rio Grande do Sul e foi esse primeiro unicórnio brasileiro. E nós temos, então, uma agenda importante aqui de investimentos em inovação. A gente buscou em Madrid um grande evento de inovação, que é o South Summit, para fazer edições locais. Vai acontecer agora, no final de março, em Porto Alegre, pela 3ª vez, um grande encontro de inovação. E ampliamos bastante a participação do Estado também em editais para investimentos em inovação no Estado. Até porque a gente sabe que inovação envolve risco, né? Então há uma necessidade também de aporte público para ajudar a suportar riscos que estimulem setores e, como a gente chama, áreas portadoras de futuro, a assumir esses riscos. O Estado não tinha também capacidade de investir, passou a fazer investimentos importantes. Pode passar. Por favor. A gente está com um programa também de hidrogênio verde. O Rio Grande do Sul tem um complexo eólico bastante grande, expressivo. Tem muitos projetos sendo estudados para investimentos offshore também, de energia eólica. E consideramos, né, que o Estado tem uma capacidade de produção de hidrogênio verde a partir não apenas do potencial para vender, para exportar esse hidrogênio, que é demandado hoje na Europa, mas é também pela demanda interna na indústria de fertilizantes, né, na indústria química que a gente tem no Rio Grande do Sul, ajuda a sustentar economicamente um projeto arrojado de hidrogênio verde. A gente contratou a McKinsey para fazer justamente um estudo sobre a capacidade de produzir e a capacidade de competir no mercado internacional com o custo que seria apurado ao final e atestaram justamente um preço competitivo. Agora está fazendo justamente uma série de memorandos de entendimento, chamando várias empresas para começar a fazer estudos que possam viabilizar no Estado, quem sabe, a implantação de uma das primeiras usinas de hidrogênio verde no país. Pode passar. Aqui o que eu falei a vocês do cashback, né, que o Rio Grande do Sul faz, que é um bom modelo aqui justamente de redução da carga tributária sobre as famílias de baixa renda. Então não é simplesmente um programa de transferência de renda, né, é um programa que, claro, tem este efeito, mas a partir da redução do impacto do imposto. Essas famílias recebem um cartão do Estado, um cartão de compras, elas recebem uma transferência fixa trimestral de R$100 e uma parcela variável a partir do que elas colocam do CPF na nota fiscal. Então, conforme elas vão comprando e colocando o CPF, turbina o retorno que ela tem, reduzindo a carga tributária para as famílias de até um salário mínimo em 50% e 30% para as famílias entre 1 e 2 salários mínimos. São 612 mil famílias beneficiárias no programa na sua forma atual. E já foram R$550 milhões devolvidos a essas famílias desde 2021, final de 2021, quando a gente criou o programa. Então tem 2 anos e pouquinho esse programa rodando, já são R$550 milhões colocados para essas famílias. E nos ajuda, inclusive, a discutir e dar um exemplo para a reforma tributária nacional, né, onde muito se discute, na minha impressão,
de forma equivocada a questão da cesta básica, por exemplo, né? A cesta básica acaba gerando distorções. Todos nós que estamos aqui nesse ambiente temos capacidade de contribuir justamente com o imposto nos itens que adquirimos. O filé mignon está na cesta básica, né? Ele não é acessado pelas famílias de baixa renda. Carnes especiais, né? Nessa gourmetização toda que a gente tem aí de todos os cortes possíveis, enfim, não são acessados pelas famílias de baixa renda e acabam sendo beneficiados por impostos reduzidos porque estão incluídos na cesta básica. A proteína, a carne, né? A carne vermelha está, até porque o Estado não vai classificar e nem é papel do Estado fazer a classificação do que é comida de rico e o que é comida de pobre, né? Então acaba sendo toda uma cadeia beneficiada com redução de um imposto, e o que os estudos apontam são justamente de que a maior parte do que o Estado perde de arrecadar aqui não é com o que deixam de pagar as famílias de baixa renda. Justamente as famílias de mais alta renda deixam de contribuir com a maior parte. E hoje existe tecnologia que permite com que a gente faça, olha, cobra igual, o que do ponto de vista, inclusive, de administração tributária é mais eficiente, ao invés de ficar fazendo regimes especiais, né, reduções de base de cálculo e todos os outros instrumentos para beneficiar determinados itens. O ideal seria cobra o mesmo imposto em tudo e para aquelas famílias que precisam justamente entrega o recurso para ela. Beneficie as pessoas, não os itens, né? Os itens não deveriam ser beneficiados, deveriam ser beneficiadas as pessoas que não têm capacidade contributiva. E é bastante eficiente este programa e acho que é um bom exemplo, inédito também no país, de justiça tributária. Pode passar? Aqui apenas para reforçar, nas agendas de privatizações que fizemos, nós privatizamos as 3 companhias de energia. Está aqui o Marco Soligo, foi o nosso presidente da companhia de energia. Agradeço aqui a presença dele quando eu brinquei aqui que ele emprestou o CPF dele, porque a empresa já estava quebrando, não estava pagando imposto, não estava tudo mais. Eu digo, tinha que ter um cara corajoso que nem ele para... Exatamente. Porque imagina, a companhia ela deveria pagar por mês cerca de 120 milhões de reais de ICMS para o Estado, porque ela cobrava na conta dos contribuintes, dos consumidores, mas ela não pagava o Estado, ela se apropriava desse valor porque ela estava colapsando a companhia, né? Ela estava completamente quebrada. Então, pagava 40 milhões, ficavam 80 milhões de reais, sem 30, 40 milhões, ficavam 80, 90 milhões sem ser pagos ao Estado. 1 bilhão por ano, portanto, né? E é naturalmente um caso até de apropriação indébita da companhia. E então, para alguém assumir isso aí, tinha que ser corajoso para poder depois se defender dos ataques que viriam. Então, obrigado aí, Marco. Privatizamos a companhia. E eu acho que o mais importante aqui, a companhia de distribuição de gás, a companhia de saneamento foi também agora privatizada. E eu insisto nessa tese. Onde o privado puder estar, o Estado não deve estar, na verdade. O papel do Estado é ser regulador, fiscalizador, né? Ele acaba operando mal essas companhias, essas áreas, até porque na área do saneamento, para mim, é muito exemplar. O Rio Grande do Sul, ele também é outra área que envergonha o Estado, né? Por perfil socioeconômico, o Estado tem ter cerca de 20% nas áreas que a Corsan atua de esgoto coletado e tratado é absurdo, né? Num estado como o Rio Grande do Sul. O investimento que deve viabilizar a universalização até 2033 é estimado em 15 bilhões. Mas não é só sobre o Estado não ter o recurso para colocar lá, ou a companhia pública não ter a capacidade de fazê-lo. Mesmo que viesse o governo federal com uma bolsa de dinheiro, né? Só tá aqui, então o problema é dinheiro, toma o dinheiro, governador. A companhia não consegue executar pelas amarras do setor público, porque você tem que fazer fragmentação das licitações, né? Você tem que fazer a licitação da estação de tratamento de esgoto, você tem que fazer a licitação do coletor geral, que vai passar pelas diversas redes e coletar o esgoto para levar até a estação de tratamento, e das redes em cada um dos bairros separadamente. Senão, o Tribunal de Contas vai complicar. E não são poucos os casos em que governos fazem, isso aconteceu comigo como prefeito em Pelotas, faz a estação de tratamento, a licitação deu certo, a obra ficou pronta, mas a obra da rede coletora não ficou pronta. Então, tem uma estação de tratamento de esgotos que não trata esgotos, porque não chega o esgoto lá porque deu algum problema na licitação e tudo mais. Agora, imagina isso num estado inteiro, né? Você tem que fazer
1000 processos licitatórios para poder atingir esse objetivo, quando você pode, num leilão, na verdade, né, fazer a entrega para o setor privado e o Estado assume uma posição de regulador e fiscal do cumprimento do contrato. Pune severamente se a empresa não estiver fazendo. Mas ao invés de ser um gestor de 1000 processos licitatórios, o que levaria também um prazo de 10, 12 anos, passaria por 4 governos, 3, 4 governos aí que a gente passaria, com mudanças de diretores, mudanças de equipes, fatalmente frustrar expectativas. Então, essa agenda toda foi feita e, no total, os investimentos contratados não é só sobre o que o Estado vendeu, o valor que ele vendeu, é sobre o que essas companhias assumem de responsabilidade de investimentos. Chegam a 45 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos aí contratados. E fomos o Estado que liderou nesses últimos anos um programa de privatizações e concessões. Pode passar? A gente está com uma série de outras frentes, né? A gente está concluindo um processo também para uma concessão num presídio. O Estado mantém a polícia penal, acho que esse é o papel do Estado, mas a parte toda a parte de administração de limpezas, manutenção, lavanderias, enfim, o que pode ser acoplado aqui é feito pela iniciativa privada, parte de real estate aqui, de propriedades do Estado, o Cais Mauá, que é o antigo porto de Porto Alegre. A gente fez um leilão recentemente, vai ser concedido para se tornar o nosso Puerto Madeiro aqui de Porto Alegre. Então, em breve, vocês terão um espaço muito bonito para ser visitado, um pôr do sol dos mais bonitos do mundo aqui, é importante dizer, em Porto Alegre, né? Senão não seria um gaúcho honrado aqui se não defender isso. Aeroportos, a gente está com edital também para concessão, rodovias, parques do Estado, enfim. E um programa também de impulsiona municípios. Montamos uma estrutura para ajudar os municípios a estruturar processos de parcerias. E aqui na educação a gente está fazendo para construção e reformas de escolas. A parte pedagógica ainda fica com o Estado. Posso também depois abordar isso. Mas aqui é importante dizer o seguinte, a gente elencou as 100 escolas que estão nos locais mais vulneráveis do Estado. Então, dentro do nosso programa de segurança, a gente mapeia os indicadores todos, identifica as regiões mais conflagradas, e nessas regiões, justamente, tem que ser onde o Estado tem que estar mais presente com os melhores serviços. Então, as melhores escolas, as mais bonitas, as mais vistosas, as mais interessantes têm que estar nesses locais, né? E além, claro, da parte pedagógica. Saúde vai ser a construção de um hospital na região metropolitana, e saneamento, que a gente já fez a privatização, vai ser a orientação aos municípios que não estão no bloco da empresa, antigamente empresa pública Corsan, e que vão precisar também de orientação pelo Estado. Está indo para o final, acho que já agora. Pode passar, por favor? O Estado conseguiu avançar no ranking da competitividade, né? A gente tem um dos grandes problemas que nos arrasta aqui no ranking que analisa a competitividade dos estados é a solidez fiscal, a pior do Brasil ainda, mesmo com todas as ações que empreendemos. O Estado tem uma dificuldade fiscal muito grande. Pode passar, que acho que vai vir depois aí pela frente, né? Pode passar. Que está aqui, né, para ilustrar a vocês o enorme desafio que eu tenho ao ser governador do Rio Grande do Sul. Por isso que quando o pessoal me pergunta, o que vai fazer em 2026, Eduardo? Eu digo, olha, eu sobrevivi ao Rio Grande do Sul um mandato, sobreviver 2 vai ser uma grande coisa, né? Os outros governadores não sobreviveram um mandato, nenhum se reelegeu, eu sou o primeiro a me reeleger, tenho que sobreviver 2, então é uma grande coisa. A dívida com a União, né, comparados aos estados do Sul e Sudeste aqui, do Rio Grande do Sul é de 93 bilhões de reais. Né? Os meus vizinhos da região sul têm 11 bilhões de dívida com a União, de estoque da dívida com a União. O dívida de precatórios, o estoque de precatórios não pagos no Rio Grande do Sul é de 16 bilhões de reais. Né? E ali vocês podem comparar com os outros estados, e esse estoque tem que ser quitado até 2029, pela Constituição Federal, que estabeleceu esse momento para limpar os precatórios. Então isso exige também aportes maiores do Estado no fluxo financeiro. O déficit previdenciário, embora a gente tenha reduzido, também ainda é um dos maiores ali existentes, né? São 9,7 bilhões, e ali só para comparar a nossa receita corrente líquida com os demais estados. Então é bastante desafiadora a questão fiscal. Eu sempre digo que são as novas velhas contas que vão chegando para a gente pagar, porque não foram pagas por governos passados e que
batem na nossa porta, né? O estoque de precatórios não estava sendo pago e a gente vai ter que pagar isso pela frente. Já estamos aumentando o aumento de pagamentos. A dívida com a União, a gente está no regime de recuperação fiscal, mas que alivia as parcelas da dívida agora, mas elas voltarão a ser pagas integralmente em breve. Então o Estado vai se preparando para pagar essas contas. Pode passar? Então a gente vem discutindo a questão, né, da recomposição das receitas. A gente perdeu boa parte da nossa arrecadação naquela medida absolutamente eleitoreira que foi tomada às vésperas da eleição de 2022, quando, pelas leis complementares 192 e 194, forçaram uma redução de ICMS. Eu sempre digo que imposto, é claro que é antipático. Se não fosse, não seria imposto, né, seria voluntário. Todo mundo passaria alegremente para pagar, né, na Secretaria da Fazenda. Então ela se impõe o recolhimento. É claro que é antipático, é claro que não é gostoso, não é saboroso, mas é o que sustenta o pagamento das diversas contas que temos. E às vésperas da eleição, o presidente, com apoio no Congresso, tira a receita dos estados. Nos tirou cerca de 3 bilhões de reais por ano, né? Foi muito forte a perda de arrecadação. E além dos desafios que a gente tem nessas contas que têm que ser pagas, acho que agora vai se encaminhar o final aqui. Pode passar? Enfim, pode passar aqui, é só para lembrar, né? A gente tem resposta a emergências climáticas. Então eu vou encerrar minha fala, que já foi muito além do tempo que me foi oferecido, chamando a atenção, né? Acho que tem que resgatar a confiança na política, desfazer a noção de que direita é eficiente, apenas a direita é eficiente, que apenas a esquerda tem sensibilidade social. A gente discute, né? Mas afinal, Eduardo, em que posição que você se encontra? Digo, eu tenho dificuldade de me enquadrar nas posições políticas, porque eu tenho que devolver a pergunta para a pessoa: o que é esquerda e o que é direita para você, né? Um amigo uma vez me perguntou isso. Tá, mas você se diz ao centro, mas é centro-esquerda ou é centro-direita, Eduardo? Eu digo, tem que empurrar para um lado, né? Aí eu digo o seguinte: me explica o que é centro, o que é de esquerda para vocês. Não, esquerda eu vejo, assim, programas sociais, transferência de renda, né, um pouco mais de sensibilidade, de respeito à diversidade e tal. Tá bom. E direita? Não, direita eu vejo privatizações, eu vejo máquina pública menor e tudo mais. E qual é a incompatibilidade das duas coisas, né? Eu realmente acredito que a gente precisa ter reforma na estrutura da máquina pública para gastar menos com o governo, mas que o governo é necessário. Não tem como ser absolutamente liberal, assim, né, extremo liberal num país que tem o abismo social que o Brasil tem. O mercado não vai corrigir as desigualdades profundas que nós temos. Então, é necessário o Estado, sim, para prover serviços e trazer para a dignidade uma população que já ficou alijada. E que não teve acesso a serviços básicos para poder ter uma capacidade de autonomia como se deseja. Agora, não adianta, não é sustentável do ponto de vista econômico você ter apenas um Estado provedor que gera também com as custas de um endividamento, né, de desequilíbrio fiscal que condena o futuro. E por isso que eu insisto, acho que o centro, na verdade, tem a ver com o senso comum, né? Acho que tem que combater crime com força, mas tem que entender que há que se respeitar direitos humanos e tem a necessidade de investimentos sociais para dar um ponto de partida às pessoas que dê a capacidade de elas se emanciparem. E acho que é um dos grandes pontos que a mim faz divergir do PT, porque olha para a correção das desigualdades no curtíssimo prazo sem criar efetivas condições de promoção da igualdade, né? Você tem que promover igualdade de oportunidades para além da correção das desigualdades no curtíssimo prazo, porque não se sustenta economicamente no curto prazo e no médio prazo um Estado absolutamente gastador e presente em todas as áreas. Então, era isso como abordagem inicial. Agradeço mais uma vez, eu insisto, né? Eu devia estar ouvindo vocês aqui e não falando, mas espero que alguma coisa que eu tenha falado possa ser aproveitada. Obrigado. Governador, bom, enfim, não preciso nem dizer, excelente... Não sei se o microfone está funcionando aqui. Agora sim, excelente exposição. Nós já recebemos perguntas de gente que está nos assistindo via Zoom. Eu pediria que as pessoas aqui da técnica
Benê, explique como as pessoas que estão aqui, se quiserem fazer perguntas, como é que elas enviam. Tá claro aqui atrás? Ó, pronto. Então é isso. Ana Carla, você começa. Que responsabilidade aqui, né, Sérgio, depois da exposição do governador. Mas, governador Eduardo Leite, ministro Celso Laffer, Sérgio, audiência toda, para mim é um enorme prazer estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui junto com o governador e com todos vocês. Eu que assumi a Secretaria de Fazenda de Goiás em 2015, confesso que eu vi um filme passar na minha cabeça aqui, que foi justamente quando a gente se deu conta, na verdade o Brasil se deu conta da crise fiscal dos estados. O Rio Grande do Sul já vinha em crise há bastante tempo, Rio de Janeiro e Minas Gerais colapsaram ali na virada de 2014 para 2015, e Goiás era justamente, né, o estado na fila, era o próximo na fila. Então, me lembro bem que a Companhia de Distribuição de Energia de Goiás também não repassava o ICMS, então sou aqui solidária, mas como eu estava na Secretaria de Fazenda, na verdade eu cobrava o CPF do presidente da companhia à época. Então, para mim foi uma grata satisfação aqui ouvi-lo e ver que dá para fazer, dá para resolver. Quantas vezes a gente discutia ali em Brasília, os secretários de Fazenda, os governadores, um conjunto de ações, e a gente sempre ouvia, isso é impossível, não vai conseguir, é politicamente inviável. E o senhor bem colocou que gestão pública e política, elas têm que andar juntas, porque senão a gente não avança, e o senhor talvez seja o grande exemplo recente de que isso é possível. Com um diálogo, como o senhor mesmo colocou, respeito, ação, convicção, é possível fazer boa política pública, é possível fazer uma excelente gestão. Bom, a minha pergunta vai na linha de... O senhor gabaritou todas as ações difíceis de política pública no seu estado, né? Cargos e salários de professores e policiais, previdência de civis e militares, reforma tributária, privatizações, ou seja, o senhor não deixou nada de fora, o senhor conseguiu avançar em todas elas. E eu me lembro também das discussões à época, que a gente sempre dizia, e em particular o governador Marconi sempre me cobrava, secretária, a gente tem que fazer uma relação custo-benefício, né, custo político versus impacto. E a minha pergunta vai justamente nessa direção. Quando o senhor olha para trás, nesse seu primeiro mandato, em que 1 ano e meio o senhor gabaritou essas ações, qual delas foi mais difícil do ponto de vista político? Eu acho que todas elas certamente tiveram um impacto muito positivo, que devem certamente terem justificado, né, esse custo. Mas qual foi a mais difícil vis-à-vis esse impacto? Qual foi aquela que hoje talvez o senhor deixasse um pouquinho para frente, ou não teria colocado ela no topo das prioridades, ou teria deixado para o segundo mandato? Então, essa é a minha pergunta, que eu já emendo numa outra. E agora, dado que o desafio fiscal do governo continua, do Estado continua, o que é a agenda fiscal para esse segundo mandato, dado que várias, né, das ações mais impactantes já foram tomadas? Bom, obrigada. Obrigado pelas referências, Ana Carla, e sendo objetivo, né? Eu acho que, como eu disse, eu paro para observar que no mesmo dia a gente votou boa parte dessas medidas mais antipáticas no Estado. No primeiro semestre de 2019, a gente aprovou as privatizações. Eu tinha que tirar da Constituição do Estado a exigência de plebiscito para a venda de estatais. Então, foram 2 momentos de estresse, né, político, porque primeiro tem que tirar da Constituição. Manda projeto de emenda constitucional para tirar a exigência de plebiscito. E depois tinha que aprovar as leis que permitiam as vendas. Então, um custo político dobrado, né, em 2 momentos, mas a gente conseguiu fazer isso no primeiro semestre. Depois, a gente abre essa agenda de reformas na estrutura da máquina pública e que, como eu disse, mexeu na remuneração dos professores e também fizemos a troca da remuneração dos professores para subsídio, porque como havia muitas vantagens também, né, de diversas ordens, mas especialmente as temporais, o Estado tinha
triênios, né, a cada 3 anos 5% de aumento, a cada 15 anos 15% de aumento e a cada 25 anos mais 10% de aumento. Então, ao longo da carreira, todo mundo reclama, né, que o salário base é baixo, mas ninguém olha justamente que tem essas vantagens no tempo. A gente precisava colocar isso para dentro da remuneração. E mexer nessa estrutura significava pegar especialmente aposentados e servidores com mais tempo e deixá-los sem ter reajustes depois, porque se você coloca essas vantagens para dentro da remuneração, como eles já com as vantagens ganham mais do que o subsídio estabelecido pelo Estado, eles, a cada reajuste que eu dou no piso do magistério, para parte dos professores não há impacto, porque eles já ganham mais do que aquele valor. Então o subsídio vai consumindo a chamada parcela de irredutibilidade deles. O que me rende a crítica pelo sindicato de fazer a prática do etarismo. Eles dizem que eu não gosto de pessoas mais velhas, na verdade. E no final das contas, é antipático, como eu disse, mas o Estado tem 60 mil professores de sala de aula para 120 mil aposentados, professores aposentados, é 2 para 1. Né? De tal sorte que a minha folha do magistério deve girar em torno de 500 milhões de reais, 150 ou 180 que pagam professores que estão em sala de aula por mês, né? E o restante, 300, 350 milhões de reais, paga aposentados. Então, se não fizesse isso, eu teria uma dificuldade para poder fazer uma oferta de salários mais dignos para quem está em sala de aula, por conta do que a gente carrega na questão dos aposentados. Não é uma coisa que me deixa satisfeito. Eu respeito os professores que se aposentaram, todos, mas é uma escolha que tem que ser feita. Se eu vou condenar a nossa educação para o futuro, mantendo uma lógica de remuneração na qual eu vou ter que botar completivo salarial para chegar no piso para os professores e achatando a estrutura da carreira, porque eu carrego esses professores aposentados todos. Então, acho que foi uma das medidas mais difíceis, mas absolutamente necessária. Agora, pegando carona na tua pergunta, eu diria o seguinte: só fiz o que fiz porque não estava olhando a reeleição. Acabei concorrendo à reeleição, mas não desejava, genuinamente. Haverá sempre, políticos são sempre sob suspeita, né? Mas haverá quem diga que não, ele sempre pensou na reeleição, era tudo armado. Não era. Concorri à reeleição quando percebi que se eu não concorresse, o Onyx Lorenzoni seria o governador do estado, possivelmente. Esse vulto da nacionalidade. Exatamente. Porque, na verdade, você tem a seguinte situação. A polarização acabaria fazendo com que os dois candidatos que se associavam aos dois polos representados na candidatura do Lula e do Bolsonaro seriam levados ao segundo turno e talvez um antipetismo no Estado fizesse com que o Onyx fosse eleito governador. Eu não fiz tudo que fizemos no Estado para entregar para o Onyx Lorenzoni, com absoluta falta de capacidade. Tanto é que o maior testemunho disso começou como chefe da Casa Civil e, se tivesse um pouco mais de governo, terminaria como chefe do almoxarifado, porque é uma situação absolutamente no inverso da trajetória que deve ser de progressão numa carreira política. Então eu concorri à reeleição por essa contingência, mas, honestamente, se tivesse olhando a eleição, talvez não tivesse feito as medidas todas que fiz, porque sabia que gerariam alto impacto político. Também é verdade que colaborou para fazer tudo o que precisava ser feito um ambiente de muita dificuldade, né? O atraso dos salários, o atraso dos pagamentos aos hospitais. Havia uma consciência no Estado da gravidade da crise, o que ajudou a fazer essas medidas. Porque o Estado não estava quebrado nos últimos anos, o Estado está quebrado há muito tempo, só que ele foi achando, né, soluções criativas, né? Ou usou na década de 90 recursos das privatizações, que são receitas finitas para cobrir despesas correntes, depois começou a sacar depósito judicial como fonte para custeio da máquina, e teve aumentos de impostos em determinados momentos, enfim. Então o Estado sempre achou um caminho para empurrar o problema para adiante. E talvez isso fizesse com que as pessoas não compreendessem o nível da gravidade do problema estrutural que o Estado tinha. Quando chegou a minha vez,
já havia uma compreensão maior por conta desse período. Então isso ajudou, tudo colaborou para que a gente pudesse fazer as medidas mais duras. Mas às vezes olho um pouco para trás e penso, nossa, do ponto de vista político fui inconsequente, porque fizemos tudo junto, né? Mas eu estava realmente determinado a dizer, olha, se for, quando eu fui concorrer a governador, aliás, antes de concorrer a governador, eu fui prefeito, saí da prefeitura, fui morar em Nova York, fazendo um período de estudante visitante na Universidade de Colômbia. E aí me lembro de um amigo meu lá me perguntando, mas o que você vai fazer na sua carreira política agora? Eu digo, olha, estão me pressionando para concorrer a governador. E aí, você vai? Eu digo, o problema é que eu posso ganhar e acabar com a minha carreira política, porque todos os governadores encerraram a carreira política, né? Então essa é a avaliação que eu tenho que fazer. Mas o risco estava lá, a minha decisão era, bom, já que né, tive o privilégio de me eleger governador, vamos fazer o que precisa ser feito mesmo, já porque os outros não fizeram e não se elegeram, então se você mais um a não me eleger, pelo menos eu faço o que tem que ser feito aqui. E algumas pessoas dizem que se elegeu porque fez as reformas. Não me elegi por causa das reformas. Me elegi por conta do resultado que fui capaz de entregar a partir das reformas, mas não são as reformas em si que geram um benefício político, né, a vantagem política. As pessoas perceberam os resultados. Por isso que é determinante para mim, tem que fazer no primeiro ano, né? O segredo é esse. Às vezes os governos retardam essas ações mais duras para depois, muitas vezes, fazendo cálculo político da eleição municipal. Não vamos fazer porque o nosso partido precisa ir para as eleições municipais sem desgaste, então evita esses desgastes. Aí, quando passam as eleições municipais, já está na segunda metade do governo. Já é véspera de ano eleitoral. E aí o capital político do governo já está mais deteriorado, mais difícil de fazer essas ações. Então eu fui com muita determinação no primeiro ano, porque sabia que se não fizesse ali não conseguiria fazer depois. Obrigada. E o que falta agora? O que falta, na verdade, eu acho assim, o desafio é que, do ponto de vista do lado da despesa, a gente foi ao limite, né? Pelo menos na ordem constitucional vigente, porque depois tem a questão de direitos adquiridos que eventualmente o país precisará discutir. O custo que tem, especialmente o chamado paridade e integralidade nas diversas carreiras do serviço público, né? Não estou falando apenas daquelas que subsistem ainda, que são especialmente as militares, mas inclusive daqueles do passado que tinham direito à paridade e integralidade, que acabam significando um custo adicional. Quer dizer, eu quero, na educação, eu tenho consciência de que precisamos remunerar melhor os professores no Rio Grande do Sul. Não que eu acho que isso sozinho responda por melhoria da educação, mas é um dos fatores importantes para tornar novamente atraente a carreira para o magistério. Só como é que eu faço isso se cada real que eu der de aumento para um professor em sala de aula eu tenho que pagar 2 para um aposentado que tem direito à paridade? Então, a gente condena o futuro da educação por conta dessa conta do passado, que é uma bola de ferro que nos amarra, né? Então, essas questões o país precisará discutir em alguma medida. Mas eu não consigo isso no nível estadual fazer, porque isso depende de questões nacionais. O que eu estou, nesse momento, abrindo de discussão na sociedade gaúcha é por conta das perdas de arrecadação, porque eu preciso compensar parte dessa perda de arrecadação. E aí envolve um debate também antipático sobre imposto, né? Alíquotas de ICMS, enfim, porque talvez até pelo trauma do Estado, que sem fazer do lado da despesa procurou sempre no aumento de impostos cobrir parte do desequilíbrio. E o que eu insisto em mostrar, especialmente para as elites que se mobilizam nesse momento, nas entidades empresariais, do lado da despesa nós já fizemos o que tinha que ser feito. Agora o problema é a receita que nos foi subtraída. Não estou nem pedindo para aumentar uma alíquota sobre uma base já alta. Eu estou pedindo para ajustar dentro de uma base que foi deprimida por conta de medidas alheias à nossa vontade. Então esse é o debate que nós estamos fazendo do ponto de vista de sustentabilidade fiscal. Mas para gerar ganhos econômicos, eu não tenho dúvida que vai envolver especialmente investimento em capital humano. Por isso que eu estou muito determinado na parte da educação, né, a viabilizar essa melhoria de aprendizagem que nos permita ter o capital humano que nos faça aumentar a produtividade do Estado. Obrigado. Muito bem, falemos um pouco de política. Todas as perguntas que me chegaram aqui, salvo, acho que a do André, que fala sobre organizações sociais na saúde, todas se referem ao tema como quebrar a polarização, como reconstruir o centro democrático.
Eu vou tomar essa preocupação e vou aterrissar essa preocupação no Rio Grande do Sul. Né? Porque para ganhar o campeonato precisa ganhar os jogos em casa. Se perder o jogo em casa, não tem campeonato. Retomando a metáfora da sala de aula, que a Ana Carla utilizou, o senhor de fato gabaritou em matéria de agenda de reformas, não apenas do ponto de vista técnico, mas da capacidade de articulação política de realizá-las. Mas o senhor passou raspando para o segundo turno. Até vale a pena lembrar o número de votos, porque em termos percentuais era uma coisa quase infinitesimal. 0,04%. Quase quem foi para o segundo turno foi o Adão Preto Filho do... Edgar Preto, na verdade. Edgar Preto, exato. Filho do Adão Preto. Filho do Adão, né? PT, esquerda, MST, etc. Isso passou raspando e, de fato, o senhor no segundo turno foi bem, mas temos todos de reconhecer que o que foi decisivo foi aquele debate em que o candidato Lorenzoni mostrou a sua extraordinária limitação intelectual, para dizer de uma maneira elegante. Então, temos um problema político. O senhor, quando saiu de Pelotas, o senhor fez a sucessora, aliás, excelente sucessora, a Paula Mascarenhas. Como é que o senhor vê a possibilidade de consolidar a sua base política no Rio Grande do Sul, fazer o seu sucessor? Porque se não ficar falando de despolarização, competição, é um pouco abstrato, né? Futebol é bola na rede e política, no final das contas, é voto na urna, né? Então eu queria a sua avaliação sobre essa questão. Na eleição estadual, eu dizia justamente aos meus coordenadores de campanha, ao meu publicitário, tudo mais, olha, precisamos chegar com gordura para queimar no dia da eleição, porque vamos perder muitos votos no dia da eleição por conta da polarização, não tenho dúvida. O eleitor que votava em mim, né, para presidente, estava votando ou 13 ou 22. Né? Eu tinha votos nos dois lados. Então ele está votando ou no Lula ou no Bolsonaro. Porque a candidata que, né, nós defendíamos acabou fazendo 5% dos votos. Então nós vamos ter muitos eleitores que na última hora vão acabar alinhando os votos. Ele vai estar votando para presidente 13, ele vai ser empurrado para votar 13 para governador também. E vice-versa, o 22 também. Enfim, então eu tinha candidatos que tinham o mesmo número, mesmo partido, né, e alinhados com os seus candidatos nacionalmente que estavam, naquele momento, consumindo a atenção da eleição. E até porque as pesquisas jogaram contra mim, nesse caso. Não acho que as pesquisas mentiram. Eu acho que as pesquisas não captaram justamente esse movimento. Eu cheguei no dia da eleição com 40% de intenção de votos. O Onyx tinha algo em torno de 30% e o Edgar Preto vinha numa trajetória ascendente e estava batendo em 20%, 22%. Então isso gera naturalmente um sentimento no eleitor que poxa, o Eduardo já está no segundo turno. Então vou escolher quem vai para o segundo turno com ele. E nessa migração de votos, o risco da gente não ir para o segundo turno. Aconteceu isso numa outra eleição que foi a da Ieda. Quando a Ieda foi eleita governadora no Rio Grande do Sul, tinha sido já um episódio desses. A Ieda, o Rigoto era candidato à reeleição e tinha 35% de intenção de votos. O Olívio tinha 25%. Quando chegou nas últimas pesquisas, a Ieda apareceu com 20%. E aí o eleitor do Rigoto disse, opa, temos chance de tirar o Olívio do segundo turno. E migraram para a Ieda. O que acabou acontecendo foi que a Ieda ficou em primeiro lugar, o Olívio se manteve em segundo com 25% e o Rigoto fez 24 pontos alguma coisa e deixou de ir para o segundo turno na eleição lá de 2006 no Rio Grande do Sul. Então já tínhamos esse fenômeno acontecido lá, eu dizia, precisamos ter gordura para queimar, porque senão a gente, nessa polarização, vai acabar ficando de fora. Não sabia que era e seria do jeito que foi, né? Porque foram 2.400 votos, no universo de 6 milhões de votos, né? Eu só soube que estava no segundo turno com 99,8% das urnas apuradas. Então, era eu dentro de casa acalmando a família, dizendo, tá tudo bem, pessoal, vamos lá, tá tranquilo, já tá tudo bem. Se não formos, tá tudo bem. Eu digo sempre pra minha mãe, na verdade, que coitada sofre, né? Com a decisão do filho de estar na política, eu digo, eu me realizo me colocando à disposição. Se a democracia é isso, se a população escolher um outro caminho, eu quero ter a tranquilidade que eu fiz a minha parte.
Me apresentei. Bem melhor, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas de fato, acho que não é ganhar a que custo, né? No segundo turno, me permita trazer esse exemplo aqui, né? Havia teorias, que claro, a pressão imediatamente seguinte foi, em primeiro lugar, um anticlímax, né? Nós estávamos com 40%, alguns chegaram a considerar, não, dá para ganhar no primeiro turno, né? E a gente quase não vai para o segundo turno. Então, um anticlímax, né? O clima dentro do QG da campanha ruim, o que aconteceu, gera, né, para o adversário uma onda positiva. Alguns políticos mais precipitados, que inclusive estavam conosco, passam a migrar para o nosso adversário, porque acham que ele vai ganhar a eleição. Então, toda uma situação difícil de administrar e, principalmente, segundo turno na eleição presidencial, o que o Eduardo vai fazer? Vai apoiar quem? Tudo indicava que Bolsonaro venceria as eleições, como venceu no Rio Grande do Sul, com uma diferença menor nessa eleição do que na eleição passada. Na outra eleição acho que ele fez 65%, nessa ele fez 55% no Rio Grande do Sul. Então Bolsonaro deve ganhar as eleições no Rio Grande do Sul. O adversário é ligado ao Bolsonaro. Então, mas o candidato que ficou para trás no primeiro turno, com 26% também, como eu, é do PT. Então, teorias perfeitas para os dois caminhos, né? Eduardo, você tem que apoiar o Bolsonaro com críticas, porque você deixa confortável o eleitor do PT para votar em ti, porque o outro é do Bolsonaro, o Onix, né? Mas você não afasta o eleitor do Bolsonaro que está com você para deixar de votar em você. Não, Eduardo, você tem que apoiar o Lula, porque o Edgar, os votos do Edgar Preto é que precisa. Se você não apoiar o Lula, esse voto do PT vai anular e não vai votar em você e não vai. E o meu vice-governador, ele diz que dos piores dias da vida pública dele, que é mais extensa que a minha, porque ele tem 39 anos, eu tenho 38, o meu vice-governador, ele diz que o pior momento foi quando eu sentei com ele e disse: Gabriel, você tem que entender o seguinte, seja qual for o movimento que a gente faça em relação à eleição nacional, a gente pode perder a eleição. A gente tem que admitir isso. Se tivesse um caminho seguro, não, aqui, ó, faz isso e está vencida a eleição, a gente poderia até avaliar, embora não acho que política deva ser feita dessa maneira. Mas a gente pode perder de qualquer maneira. Então, às vezes, a gente tem que parar e entender como é que a gente quer perder. Né? Se for para perder, como é que a gente quer perder? Eu não quero perder vendendo a alma. Eu não vou perder a eleição dizendo e defendendo coisas que eu não acredito. Então eu realmente, e ele me disse, não, eu sei, Eduardo, que quem vai ganhar essa eleição és tu, tem que ter brilho no olho. Eu digo exatamente isso. Se eu tiver que defender uma coisa que eu não acredito, eu não vou ter o brilho no olho que vai fazer com que os eleitores estejam com a gente. Então preciso que tu confies em mim, eu não vou declarar o meu voto. Eu vou reservar o meu direito de não declarar meu voto. E vamos invocar o orgulho que o gaúcho tem do seu estado, né? O Rio Grande do Sul é um estado bairrista, defende, né, o estado. O pessoal até ri porque, pô, bairrista é pouco, né? Nacionalista, na verdade, é uma nação só o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande é tão orgulhoso do seu estado, puxa vida. Aí, as façanhas. O hino do Rio Grande do Sul fala, né? Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. E não é a toda a terra próxima, é todo o planeta Terra, na verdade. Isso é... O gaúcho é muito, muito orgulhoso. Passo Fundo, capital do mundo. É isso. Então a gente tem que invocar isso. Puxa vida, o primeiro voto é para governador. O Rio Grande é tão importante que a gente vota primeiro para o governador do que para presidente da República, né? E conseguimos criar esse sentimento. Acho que esse debate que tu mencionaste aqui é icônico. Não acho que tenha sido só ele, mas acho que ele ajudou muito a mostrar justamente a fragilidade do adversário para oferecer alternativas ao Estado. Agora você me diz, como é que isso resolve para o futuro, para poder ter um projeto político futuro? É difícil responder isso, porque a gente viu esse final de semana, né? O país mantém uma polarização. Projetar 2026 nesse momento é absolutamente precipitado, na minha visão. Todos nós sabemos o que determina uma eleição nacional é especialmente
a economia, a percepção de bem-estar econômico. A eleição municipal, que alguns dizem, a polarização vai se expressar na eleição municipal. A eleição municipal é limpeza urbana, é iluminação pública, o cuidado com as praças, zeladoria da cidade, o buraco tapado, é isso que vai estar discutido. Não é... Alguma eleição, a de São Paulo, pode ter uma influência nacional? Pode ter a influência da polarização nacional, porque a polarização definir quem vai para o segundo turno. Então, os candidatos associados aos dois principais polos, né, têm maior chance de estar no segundo turno, e depois a rejeição a um ao outro, tá? A eleição de São Paulo e algumas outras podem ter essa influência. Mas, via de regra, não é tão influenciado. A eleição nacional é percepção de bem-estar econômico. Se a inflação estiver baixa e emprego alto, a tendência de continuidade é muito grande, né? Muito grande. Eu acho que o Lula é o candidato, né? Mesmo que tenha qualquer dificuldade, ele acaba sendo candidato porque o PT não consegue se unir em torno de outro nome. Embora vi que vocês vão trazer aqui o ministro Haddad, que merece, para mim, os melhores elogios, o tratamento que ele tem dispensado, republicano, respeitoso aos entes subnacionais, e um esforço no nível nacional de trajetória que busca equilíbrio fiscal, merecem, acho que, elogios. Mas não aglutina dentro do próprio PT, né, a liderança dele. Então, imagino, a não ser que o Lula esteja tão forte que consiga colocar a mão no ombro de alguém para ser o candidato, como fez com a Dilma, mas não projeto que isso, né, essa força que o Lula tinha em 2010 não se repete mais, sem contestação, sem, né, quase que oposição. Então ele será forçado a ser candidato e quererá ser candidato, não apenas forçado, mas quererá ser candidato. E depende do que o cenário econômico vai estar acontecendo. Agora, se a economia estiver andando de lado, o que eu não desejo, quero deixar claro, não estou desejando que a economia ande de lado, mas e de outro lado não tiver o risco de um Bolsonaro, porque está inelegível, e também de um bolsonarista com a marca na testa de Bolsonaro, assim, se não tiver um risco, né, de alguém que ameace institucionalmente o país, talvez o eleitor se dê o direito de procurar olhar mais o cardápio, vamos dizer, né? Vamos ver o que tem mais no cardápio a ser oferecido. Se tiver o risco de um ou de outro, eles querem isso, né? Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista político, né, é interessante para o PT que o Bolsonaro expresse a força que tem. E vice-versa, né? Quando o Lula tem chances, o Bolsonaro também aumenta as suas chances, porque é um voto de rejeição ao outro, né? É muito difícil furar essa polarização nessas circunstâncias. E eles têm torcida, eles conseguem ter militância, conseguem ter... Porque no centro, na razoabilidade, a sensatez e o equilíbrio vendem menos nas redes sociais, né? É muito difícil você, numa abordagem sensata e equilibrada, conseguir ter muitas curtidas e compartilhamentos. Uma fala incisiva, crítica, ainda que superficial sobre qualquer assunto, tem uma repercussão tremenda nas redes sociais. Então a gente vive um tempo difícil, né? Que eu posso depois, se vocês quiserem, discorrer um pouco sobre as minhas impressões a respeito do o que causa isso, embora não tenha resposta qual é a solução para esse caminho. Pode ser agora. Bom, então eu não quero monopolizar a fala aqui. Você quer... Não, por favor. Isso vai ao encontro de preocupações que surgiram aqui nas perguntas, né? Exatamente, papel das mídias sociais, como é que é possível dissolver isso. Eu acho que tem um componente que é o seguinte, né? A profunda revolução que a tecnologia impõe na forma como as pessoas se relacionam, na forma como se produz, gera ansiedade no cidadão médio, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui, o sujeito que é um operário que trabalhava numa linha de produção, se você pegar a Revolução Industrial, quanto tempo levou para disseminar as tecnologias que ali estavam sendo colocadas? É muito tempo para que a sociedade pudesse ir se adaptando àquilo. Agora não é mais assim, né? Está todo mundo impressionado com o que a inteligência artificial é capaz de gerar, de conteúdos e tudo mais. Se nós, que temos estudo em nível, né, superior, enfim, nos assustamos, o cidadão médio de menor formação, cuja atividade seria de repetir numa linha de produção uma tarefa várias vezes e é substituído por um robô, ele está muito mais ansioso ainda, né? Que lugar terá no mundo? Mas é muito difícil colocar... Aí tem um cacoete do ser humano que é achar o culpado antes de achar a solução, né, para um problema complexo. É muito mais fácil oferecer um culpado do que uma solução. Nos países desenvolvidos, a culpa vai para quem?
Para os imigrantes, né, é muito fácil dizer, tem gente vindo de fora pegando os nossos empregos, tem que fechar as fronteiras para preservar os empregos para nós. Não são os imigrantes que estão tirando os empregos, né, deles, até porque os imigrantes pegam os subempregos, aqueles que os nativos não desejam. Notadamente essa tecnologia que vai substituindo o operário, perde o emprego para um robô, vira motorista de aplicativo. E agora o carro vira autônomo, ele vai perder o emprego também, novamente, o carro autônomo. Então, que lugar ele vai ter no mundo? Mas ele está procurando um culpado, fecha as fronteiras, é isso aí, tem que tirar os imigrantes daqui e tudo mais. No Brasil, a gente não tem um problema de imigrantes para botar a culpa em imigrantes. Vai alguém tentar fazer campanha dizendo vamos fechar as fronteiras do Brasil para preservar os empregos, não vai colar, né? Então em quem colocar a culpa? Aí acham culpados entre nós mesmos. Olha, né, é fácil fazer um discurso populista dizendo a sua vida era melhor antes dessa história de mulheres, né, de feminismo, de ocuparem lugares, de negros e LGBTs ocuparem espaços e tal, a sua vida era melhor. É claro que essa participação dessas minorias ou povos minorizados, vamos dizer assim, até porque as mulheres não são minoria, mas esse avanço de participação de espaço na vida política, na profissional, nas empresas, ela é um fenômeno que se acentuou ao longo dos últimos 20, 30 anos, né? Par e passo com a questão da tecnologia mais revolucionária aí dessa transformação mais revolucionária da tecnologia recente. E então não tem uma relação de causa e efeito aqui, mas pode aparentar que sim, né? Pode dar espaço para que se faça esse discurso. Então, esse discurso da divisão, de achar culpados, de botar a culpa em alguém, tem um ambiente, um terreno fértil para isso. Por isso que eu digo, o problema não é o Bolsonaro. Não fosse o Bolsonaro, seria outro, na verdade, né? É que tem claro que o Bolsonaro também é um problema, mas a gente tem que ter a clareza de que não é o Bolsonaro sozinho que incendeia isso. Tem um terreno fértil para o surgimento de um Bolsonaro, ele surfa essa onda, né? E claro, inflexiona esse argumento. Mas na verdade tem uma raiz mais profunda. Por isso que eu digo, não tenho a solução para isso aqui, né? A não ser a preocupação de que nunca foi tão importante ter bons líderes e nunca os bons foram tão poucos, na verdade, na liderança, porque conduzir esse processo de transformação que a sociedade vivencia e que exige regulamentação de questões das mídias, né, dessa tecnologia, como é que a gente vai conduzir esse processo, é muito importante. A geração de conteúdos, agora todo mundo assustado, essas últimas 2 semanas, uma dessas empresas de tecnologia, de inteligência artificial, apresenta a capacidade de geração de imagens absolutamente perfeitas de vídeo, não apenas de fotografias. Há poucos meses a gente estava impressionado com a geração das imagens estáticas, né? E 2, 3 meses em seguida, agora são vídeos completamente perfeitos. Então, isso muda completamente a forma como vai se produzir conteúdos para a televisão. Não vai precisar mais artista, não vai precisar mais ator, não vai precisar mais nada. Então, nem na economia criativa, que a gente, né, dizer, não, a parte da economia criativa é uma vertente que ainda será resiliente aí diante dos avanços tecnológicos. E a tecnologia está mostrando a capacidade de, inclusive, aí substituir as pessoas. Então, muitas transformações muito profundas e que a maior parte das pessoas não é capaz de fazer a reflexão da complexidade desses problemas. E eu vi isso também numa palestra que eu fui uma vez no South by Southwest, um grande evento de inovação que acontece no Texas, e que mostrava num gráfico isso, né? Acho que até que o gráfico não tinha um estudo matemático por trás, mas ele traduzia um pouco do que é esse sentimento. Ele botava numa curva ascendente, né, a complexidade dos problemas, e numa curva descendente a disposição das pessoas de lidar com temas complexos, né? Porque as pessoas não resistem a uma leitura de um tweet, né, de 140 caracteres, que dirá fazer uma reflexão profunda. As pessoas querem 15 segundos. Eu tenho, às vezes, a minha equipe de comunicação, temos que fazer um vídeo sobre tal assunto, né, e aí eu vou lá e falo, não, está muito bom, governador, mas
ficou muito longo, a gente tem que trazer isso para 30 segundos, 1 minuto, eu digo, mas esse assunto não cabe em 30 segundos, não cabe em 1 minuto, né? E é isso, as pessoas não têm a disposição de lidar com temas complexos e os problemas estão ficando mais complexos. Para mim é angustiante também, eu confesso que eu tenho a angústia como cidadão antes de como político, de como que a gente desata esses nós. Mais do que qualquer coisa, talvez a esperança de que haja uma exaustão em breve deste clima de acirramento, que as pessoas percebam que não produz resultados. Talvez a gente vai ter que, né, já botamos o dedo na tomada, tomamos choque como sociedade, aprendendo na dor de que, olha, não está produzindo resultados, não está entregando, não está melhorando a vida das pessoas. Vamos ter que, quem sabe, resgatar a capacidade de fazer política com composição, com articulação, enfim. E aí depois, claro, tudo isso ainda agravado por um sistema político eleitoral brasileiro absolutamente anacrônico, né, que gera as dificuldades de gestão por conta da fragmentação partidária e que é agravada agora ainda por conta do financiamento público de campanhas que tira a possibilidade de participação de uma elite, né, que, claro, pode ter uma participação negativa, mas pode ter uma participação positiva também, né, de uma elite que, bom, vamos ajudar a estruturar campanhas que direcionem por um caminho correto e que perdem essa capacidade de interferir, de impactar, porque o financiamento é feito com recursos do orçamento e que são definidas as alocações por burocratas de partidos, olhando meramente onde é que eu elejo mais para poder ter mais poder político e não com um projeto de país. Então essas coisas vão se retroalimentando, né, num sistema de coalizão, de composição, de um presidencialismo que aqui não preciso explicar, que todos conhecem, que torna muito difícil, está mais difícil lidar com o Congresso hoje. Enfim, eu já estou puxando, como diz, puxa um fiozinho, vem o novelo inteiro aqui agora. Né? Nós vamos. Eu queria, nós temos mais 15 minutos no máximo, até a sua assessoria pediu que a gente terminasse 12h15. Queria devolver a bola para a Ana Carla e depois, no final, fazer algumas perguntas aqui vou fazer de um paulista e de uma gaúcha. Tá bom. Acho que tá, só que tá baixinho, mas... Ele tá meio... A pilha tá ruim. Não, mas é isso. Ele está acendendo e apagando. Mas é isso. Temos mais 15 minutos. Ana Carla, você faz a tua pergunta, depois eu volto e faço perguntas da plateia. Eu sei que todo mundo está gostando de falar de política, mas, né, o ministro e o Sérgio, eles convidaram um economista, né, então eu tenho que garantir aqui o anticlímax e vou voltar um pouco para a economia aqui. Mas, de forma indireta, está tudo ligado. Governador, o senhor comentou, quando fez sua apresentação, sobre a questão de educação, que tinha ali uma agenda de educação para o governo do Rio Grande do Sul, né, para o estado do Rio Grande do Sul, e que está vinculado, inclusive, a concessões ou privatizações. Pode falar para a gente um pouco sobre isso? Até porque, né, talvez seja uma coisa aí inovadora e que, de novo, né, mais um desafio aí pela frente. Na parte de concessões na educação, especialmente do ponto de vista de estrutura das escolas, porque como o Estado em crise não tinha capacidade de investimentos, houve uma precarização da estrutura das escolas. Tem muito problema de infraestrutura escolar. Minha secretária de Educação, a Raquel Teixeira, que acho que foi tua colega lá também, em Goiás. E ela refere, olha, eu não tinha a expectativa de que encontrasse uma situação tão crítica do ponto de vista de infraestrutura das escolas num estado como o Rio Grande do Sul, e que tem a ver justamente com a falta de manutenção das escolas, porque... Mas então não estamos falando de vouchers. Não, nesse momento não vouchers. A minha impressão aqui, acho que até falei sobre isso na área, quando falamos sobre concessão ali, eu disse que poderia abordar um pouco melhor, é o seguinte, eu acho que é válido que haja, até para avaliação das políticas públicas, uma diversificação das formas de prestação, para você até fazer a comparação, né, dos resultados, e ajudar a instruir melhor a formatação na política pública de educação. O que eu quero dizer com isso? É possível ter vouchers? É possível ter vouchers, só que você tem que ter consciência de que 85% das matrículas estão na rede pública. Nem existe na rede privada a capacidade de absorver os alunos da rede pública. Então, eu vejo alguns
políticos defendendo, né? Não, tem que parar com a educação pública nesse formato, tem que botar essas crianças todas em rede privada, o Estado compra as vagas. Não tem vaga disponível para isso. Mais do que, não, mas tem que começar. Eu digo, tá bem, mas esse movimento de começar isso também é sensível, porque você pode gerar um dano muito grande na educação pública pelas reações das corporações e você perde uma geração inteira. Então, quer dizer, até eu conseguir levar tudo para uma rede privada contratada para isso, ou uma rede, não, mas várias redes que fossem contratadas, a rede privada, né? Vai levar o quê? 10, 15 anos. E nesses 10, 15 anos, muito conflito que vai gerar precarização da ensino público e que vai ter um impacto nessas gerações que estão sendo educadas agora. Então você tem que fazer movimentos, né, mais suaves na minha leitura. E mais suaves dessas transformações na forma de prestação de serviço, mas mais agressivos para dentro da própria, mais agressivos que eu digo, mais contundentes para dentro da rede pública propriamente dita, que é onde está a maior parte das matrículas e que é onde a gente precisa melhorar. Então, formação de professores, né, tecnologias, material didático, sistemas de avaliação, que ajudem, dentro de uma coerência do ensino público, a melhorar essa qualidade do ensino público. Então, o que a gente está fazendo de concessão, aliás, acho que também podem ter o outro sistema que é das chamadas charter schools, na verdade, né? Que nada mais é do que você fazer a contratualização das vagas junto a entidades do terceiro setor, né? Organizações sociais, enfim, que operem as escolas, que também é válido, mas insisto, não há capacidade de fazer uma forte expansão desses sistemas alternativos num curto espaço de tempo. Então, no curto prazo, o que a gente tem que fazer é fazer com que a educação pública melhore, né? No formato em que ela existe, melhorando a formação dos professores, e também a infraestrutura escolar, ela influencia. Não é a infraestrutura que responde pela educação, mas ela tem que ser estimulante, e é onde a gente tem tido muitos problemas no Estado, e por isso que a gente está mudando forma de contratação da manutenção das escolas. Eu tinha um sistema lá de contratação de reformas em escolas, que era cada obra em cada escola tinha que fazer uma licitação específica. Então, vai reformar o telhado dessa escola? Faz uma licitação para o telhado. Vai reformar a rede elétrica da escola? Faz outra licitação para a rede elétrica. Então, era uma coisa insana. E muitas vezes ganhando empresas que não tinham a capacidade de fazer, aí rescinde o contrato, aí quando você vai fazer tem que fazer um novo projeto, porque ela deixou o telhado no meio do caminho, aí tem que fazer um novo projeto, isso leva uma infinidade de tempo. A gente mudou agora, estamos fazendo as novas contratações por blocos de escolas, então, porque isso já se faz para a estrada, né? Isso foi o que eu disse, a gente para a estrada no estado, a gente tem regiões e você contrata uma empresa com uma ata de registro de preço que é responsável daquela manutenção. Quando tem que fazer uma obra, um engenheiro vai dizer, é tanto de asfalto, é tanto de base, de subbase que tem que ser colocado, já tem uma empresa que é contratada, você dá uma ordem de serviço para ela faz a obra. Tem que ter o mesmo sistema para a educação, para obras, para a infraestrutura, né? E a gente conseguiu elaborar isso, né? Pactuamos com os órgãos de controle, e vai ser um modelo inovador de contratação que eu tenho muita expectativa e me ajude a ter melhor manutenção das escolas. E, associado a isso, identificamos também, como eu disse, 100 escolas em localidades mais vulneráveis. Eu digo, eu quero que essas aqui sejam, além do Estado fazer a obra para poder deixar essas escolas em ordem, ter um sistema de manutenção nessa parceria público-privada que viabilize não apenas a infraestrutura, como também tecnologia e manutenção adequada de forma perene, né? Então, estou com muito boa expectativa do que ela possa entregar. Muito bem. André, tem uma pergunta sua, mas você tem interlocução privilegiada aqui com o governo sobre as organizações sociais. Então, eu vou me dar, enfim, o direito aqui de pular, porque tem duas questões que são, acho muito importantes. Uma foi feita pela Marta Rocha, que está ali no fundo, que também é sua conterrânea, que é sobre a política ambiental do Rio Grande do Sul em vista de mudanças climáticas, desertificação. O senhor deu uma aula no CDPP, eu fiquei impressionadíssimo sobre isso, no meio daquelas chuvas torrenciais. Eu não sabia que estava escutando um especialista da NASA, negócio extraordinário. Então, acho que é uma boa pergunta. Mas antes eu queria fazer... Fiquei preocupado agora, eu tenho que me lembrar do que eu falei lá para causar a mesma boa impressão. Foi impressionante. Eu não entendi nada, mas saí de lá impressionadíssimo.
Mas antes eu queria fazer uma pergunta para testar a sua capacidade de esquiva política. Eita. O senhor acha que o Kahneman fez pênalti no Alan Patrick no Grenal do domingo ou não? Eu sou torcedor do Chavante, que é o Brasil de Pelotas, então nem assisti Grenal, não estou interessado no Agora mostrou que é do ramo. Joguinho. Não estou interessado nesse jogo, meu jogo era outro. Mas o tema da política ambiental, que acho que é um tema central para o Estado, enfim, por razões que são óbvias, a pergunta é da Marta, professora da USP. Não, perfeito. Tentando ser objetivo, também que é um tema absolutamente amplo aqui, porque envolve desde ações que devem ser empreendidas como forma de contribuição no nível estadual ao planeta, né? Ou seja, você orientar, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, melhores condições de manejo de pastagens na pecuária, a melhor composição, por exemplo, para a silvicultura com a agricultura, porque a silvicultura envolve, né, na plantação de espécies de eucaliptos ou pinos, né, para a produção de celulose. Justamente no crescimento da árvore é quando ela mais absorve carbono, né, depois ela passa a não ter esse impacto depois de um determinado estágio de vida, mas no crescimento dela é quando ela tem uma contribuição positiva do ponto de vista de absorção de carbono. Então ela pode ser uma aliada também, o que era muitas vezes vista como inimiga a silvicultura. Enfim, então o Estado tem naturalmente que dar a sua contribuição nessas políticas públicas que estimulam recuperação de nascentes, como eu disse, agricultura de baixo carbono, redução de emissões e incentivos à produção de energia limpa. Eu falei aqui sobre o hidrogênio verde, onde o Estado, nós consideramos que tem uma oportunidade de produção dessa forma de produção de energia, porque temos muita energia eólica sendo produzida no Estado e também temos uma demanda, de outro lado, de fertilizantes e na indústria química e outras áreas que consumiriam esse hidrogênio, ajudando a viabilizar economicamente. Enfim, tudo isso é contribuição para frente. E do outro lado, a gente tem as questões de resiliência, né? Aí, bom, mesmo que a gente dê a nossa contribuição, estamos num planeta que vai continuar experimentando ao longo desses próximos anos ainda transformações profundas. Ano passado pelo que se tem notícia, o ano mais quente que se tem apurado, né? Os calores mais, o calor mais acentuado, e para nós, com El Niño, significou enxurradas, tempestades, ciclones que geraram muitos prejuízos, inclusive de perdas de vidas humanas. Então, aí entra a ação do Estado do ponto de vista de melhor monitoramento. A gente está fazendo novas contratações, fazendo investimento para contratar radares e sistemas de apuração da meteorologia, enfim, também, né, como eu disse, eu não vou me lembrar de tudo que eu falei que impressionou o Sérgio lá no CDPP, mas o Estado vai ter que operar muito nessa ação, nessas frentes de resiliência climática, que envolvem a possibilidade de prever e alertar melhor a população, naturalmente evitar ou tirar a população de áreas de risco também. E é importante dizer que sempre que a gente pensa em área de risco, a gente pensa, né, em pessoas muito pobres, lugares indignos, né, de estarem por absoluta falta de outro local, e não foi o caso que a gente viu no Rio Grande do Sul. As enchentes do Vale do Taquari pegaram população né, de classe média, nos centros de cidades, no Vale do Taquari, e então isso envolve uma análise bem mais profunda de realocação dessas famílias e das indústrias lá existentes, porque geram todo um problema econômico. Né? Muitas das indústrias que foram muito afetadas, passam a considerar não mais estar lá, e aí geram um problema econômico naquela região. Então essa resiliência em relação às mudanças climáticas envolve um planejamento urbano, sistemas de alertas, monitoramento, novas metodologias construtivas mais resistentes, desde pontes a estruturas urbanas, para a qual, como eu digo,
tudo encontra alguma relação com a questão fiscal. O Estado não conseguia pagar as contas. Então, minha grande dificuldade é, imediatamente depois de ter recursos, né, por equilíbrio fiscal, dar ao Estado a estrutura necessária para conseguir dar resposta a isso. O meu departamento de estradas no Estado tem um engenheiro de pontes, na verdade. Né? Por quê? Porque o Estado perdeu a estrutura de serviço público, seja porque não estava pagando em dia, ou depois que passou a pagar em dia, pagando salários que ainda são baixos, né, nessas áreas. Aí eu quero fazer ajuste dessa remuneração para melhorar a qualidade do serviço público. A gente está com um plano bem consistente para a reorganização. Buscamos apoio da Fundação Dom Cabral, inclusive, para fazer toda uma reorganização da estrutura do que eu considero a espinha dorsal do serviço público, né? Analistas de políticas públicas, nas carreiras transversais, que pega desde engenheiros aos biólogos, a tudo que vai definir política pública. E aí que eu insisto, o Estado é necessário, né? Não dá para defender um Estado mínimo inexistente. O Estado tem que ter uma inteligência capaz de formatar políticas públicas, né? E não tem isso, e quando eu finalmente consigo então ter capacidade fiscal para fazer isso, pela perda de arrecadação das leis complementares 92 e 94 em 2022, o Estado no ano passado bate no limite prudencial do gasto com pessoal, não porque tenhamos sido irresponsáveis do lado da despesa, que mostrei já tudo que a gente fez, mas porque pela perda de receita eu acabei batendo nesse limite, e eu não posso mandar nenhum projeto de lei para a Assembleia, e me faz perder um ano na reestruturação dessas carreiras. Então, a abordagem que eu faço aqui, né, em relação a essa questão climática é também de que a gente precisa incorporar ao Estado essa inteligência capaz de nos dar estrutura para o planejamento, seja das ações de prevenção e mitigação dos efeitos da mudança climática para frente, quanto aquelas de resiliência no curtíssimo prazo. Governador, eu queria passar a palavra ao Celso para que faça o encerramento, mas não sem antes, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o primeiro, é isso, dessa ciclo aqui? É isso? Olha, que privilégio. Obrigado. A gente começa, tinha nada melhor. A gente começa lá no alto e vai descendo. Obrigado. Eu vou aceitar isso que ele está dizendo, sabendo que na última ele vai dizer, a gente começou lá embaixo e foi subindo, mas tudo bem. O senhor disse aqui que torce. A gente gosta de se enganar um pouquinho também. O senhor disse aqui que torce para o Brasil de Pelotas, eu tenho o direito também de descer. Usar a vertical. É claro. Celso. Governador, eu não deixarei que ele diga isso. Pode ficar tranquilo que exercerei um controle presidencial rígido. Muito obrigado. Olha, queríamos muito agradecer a sua presença, a presença da Ana Carla. Acho que nós tivemos uma reunião muito substantiva, porque ela é indicativa dos desafios do processo decisório e de como esse processo decisório se vincula à vida política e à capacidade que se tem de lidar com as resistências e superar os problemas e encontrar caminhos. Então, acho que realmente foi ótimo e agradecemos sinceramente, e foi muito bom que tivéssemos começado no patamar que Vossa Excelência colocou para já entrar no plano aí de uma plataforma de grande respeito político pela sua ação. Obrigado a todos aqui pela atenção.